3 ações quase de graça agora no mês de junho e que a gente está comprando com novos aportes no nosso fundo de ações. É isso que a gente vai te revelar aqui nesse vídeo. Mas mais do que te contar quais são essas ações, que vamos lá, sinceramente, um post de uma imagem no Instagram faria, o que a gente quer fazer aqui é te proporcionar uma baita aula. Uma aula em que a gente vai te explicar quais são essas ações, por que cada uma delas está barata, como que a gente faz para selecionar sempre 20 ações muito baratas para ter um bom potencial de retorno na nossa carteira e como você pode montar uma boa carteira de ações barata. E para isso eu chamei aqui o Luca Moura, planejador do Clube do Valor, que atende vários clientes, já conhecido de muitos de vocês, que está ali no front, bem mais no front do que eu, para te revelar cada detalhe que você precisa saber para selecionar ações baratas e te dizer quais são essas ações baratas que a gente está comprando em junho. É aí, se você gostar, deixa o dedo no like, comenta aqui qual dessas ações você tem ou quais e bora pro vídeo. Boa, Ramiro, vamos lá então. E sem enrolar, já vamos falar da primeira ação que está barata em junho. Essa ação é a PetroRecôncavo, que é negociada com o código RECV3, que caiu mais de 14% no último ano, já considerando os dividendos pagos no período. Enquanto que se a gente olhar para ela sem dividendos, ela teve uma queda até maior, a queda foi de cerca de 28%. Bom, só que para a gente entender se essa queda ela é motivo de oportunidade ou motivo de preocupação, a primeira coisa que a gente tem que entender é por que ela caiu e o porquê que a gente está dizendo que ela está barata, né? Então, quando a gente olhar para a queda em específico, a gente vê que a REC ela está caindo desde agosto do ano passado. E aí, principalmente por conta da desaceleração que ela teve na produção de alguns dos principais ativos. No ativo da Potiguar, por exemplo, houve uma queda significativa na produção e essa queda ela gerou uma redução ali de mais ou menos 3,4% em novembro de 24, que foi causado por falhas em poços de alta vazão, o que impactou diretamente no volume de petróleo e gás extraído pela companhia. Já no ativo Bahia, a produção também recuou no final do ano passado, e aí principalmente devido a alguns problemas operacionais do Polo Miranga, incluindo uma parada corretiva no gasoduto entre janeiro e fevereiro de 2025 agora, que limitou o escoamento da produção de gás. E nisso, a gente está se referindo à queda que aconteceu da metade de 24 para o final do ano. Só que, no entanto, os resultados mais recentes do primeiro trimestre agora de 25 mostram uma recuperação significativa. Se a gente for olhar, a PetroRecôncavo ela reportou um lucro de 227 milhões no período aproximadamente. E se a gente for comparar com o mesmo período de 2024, esse lucro ele teve um aumento de 107%, quando lá atrás foi de 110 milhões. Então a gente saiu de 110 milhões mais ou menos para 227 milhões. E o EBITDA da companhia atingiu 423 milhões, com uma alta anual de 20% e uma margem EBITDA também subindo aí cerca de 49%, que representa um aumento aqui de quase um ponto percentual. A receita líquida ela foi de 861 milhões no primeiro trimestre de 25, um crescimento de 16% frente ao mesmo período do ano anterior, que foi impulsionado basicamente por um aumento do volume de vendas e também pela própria valorização do dólar no período de 2024, que compensou uma queda que teve no preço do barril de petróleo. E quando a gente vai olhar para a alavancagem, ela se manteve controlada, com uma dívida líquida de mais ou menos 1,1 bilhão em março de 2025, que traz pra gente uma redução de 19% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ou seja, quando a gente vai olhar para os números da companhia, o primeiro trimestre de 2025 ele foi positivo, e isso fez com que já no dia seguinte da divulgação dos resultados, o mercado ele reagisse com uma alta de cerca de 12% desde então. E com isso, o que a gente entende? A gente entende que a companhia no ano passado ela vinha caindo justamente porque o mercado estava preocupado em relação aos resultados, em relação à falta de eficiência, e no primeiro trimestre de 25 ela mostrou que, bom, a gente conseguiu recuperar essa eficiência e trazer números melhores. Então, a partir do momento que a gente entende o que aconteceu para que essa empresa caísse, vamos entender se ela tá barata ou não. E a primeira coisa que nós do Clube do Valor fazemos quando vamos avaliar uma empresa é entender primeiro se ela passa por alguns filtros. E esses filtros eu vou te explicar na sequência. A REC, ela passa por esses filtros e quando a gente vai olhar para os números da companhia, ela tá com um EV/EBITDA bem baixo, na casa dos 5. E aí, quando a gente vai fazer a relação inversa, a gente vai ter o que a gente chama de earning yield, de mais de 21%, que faz basicamente com que a PetroRecôncavo seja uma das ações que a gente considera mais baratas nesse mês. E beleza, a primeira das 3 ações já está dita aqui. Então, se tu não investe ainda em ações baratas ou está querendo assistir esse vídeo para entender qual que é o racional por trás da estratégia, eu quero te trazer uma informação que pode ser valiosa para ti. Que, lógico, que são os riscos por trás de uma estratégia como essa. E mais importante do que os riscos, o que a gente vai fazer para se proteger de fato deles? E claro que eu poderia aqui falar sobre risco de volatilidade, de viés comportamentais e de várias outras coisas. E resumindo a coisa
coisa toda aqui em dois riscos principais que o investidor está sempre correndo. A gente está falando do risco sistemático e o risco não sistemático. E para te explicar esses dois, antes eu preciso dar uma informação importante de que apesar de nesse vídeo a gente está abordando 3 ações que a gente vai comprar em junho porque são ativos baratos, não são apenas esses ativos que nós temos em carteiras. Para a estratégia das ações mais baratas, nós trabalhamos com 20 ativos. E aí tu vai se perguntar, pô, Lucas, por que 20 ativos? E na prática é porque quando a gente está falando de renda variável, a gente está sempre exposto a algum tipo de risco. E o que a gente tem que fazer é saber se proteger, né? E aí tanto do risco não sistemático, que a gente falou aqui, quanto do risco sistemático. E eu vou começar te explicando o que é de fato esse risco sistemático. E o risco sistemático, ele é aquele risco que afeta tudo. Ou seja, ele derruba praticamente todas as ações de todos os setores. E um exemplo de risco sistemático foi a crise de 2008, por exemplo, em que a Bolsa Brasileira despencou. Independente do ativo que você tivesse escolhido para investir naquele momento, provavelmente ele teria caído. E a mesma coisa aconteceu com a Bolsa norte-americana. Independente do ativo que tivesse sido escolhido naquela época ali, pré-crise, provavelmente na crise tu teria tido uma experiência ruim. Coisa que aconteceu também agora em 2020, quando a gente teve a pandemia. Ou seja, é um risco que na prática a gente não consegue controlar ele muito bem. Agora, já quando a gente vai falar do risco não sistemático, a gente consegue ao menos nos proteger de certa forma. Por quê? Porque esse é aquele risco que ele acontece em um setor específico da economia ou ainda em um ativo específico. E aí eu vou pegar um exemplo aqui de empresas do mesmo setor para te dar essa clareza. Vamos olhar para o caso de Oi, por exemplo, que caiu 99%. Enquanto que outra empresa do mesmo setor, a Vivo, num período bem próximo, ela continuou tendo resultados positivos e cresceu mais ou menos 100% no mesmo período. E aí, para resumir, como é que a gente faz justamente para nos protegermos desse risco não sistemático? E a resposta é a diversificação. Então a gente diversifica a carteira com 20 ativos diferentes para que a gente tenha uma proteção em relação ao risco não sistemático. E aí tem gente que vai dizer, por exemplo, como esse inscrito aqui, que, 20 ações são demais. Só que nós aqui do Clube do Valor, nós não tiramos esse número da cabeça, a gente não tirou do nada e definiu que seriam 20 ações. Na verdade, a gente tirou de um livro do John Greenblatt, que foi um dos maiores investidores da Bolsa de Valores do mundo. O que ele fundamenta? Ele fundamenta através de vários testes para entender qual é a quantidade de ativos ideal para se ter numa carteira em relação a um risco-retorno. E bom, ele fez uma série de testes e descobriu que ter mais de 20 ações na carteira reduz em mais de 90% a chance desse risco não sistemático. E isso justamente para mitigar riscos, né? Proteger carteiras. E nós aqui do Clube do Valor optamos por trabalhar com 20 ações para que nossos clientes de Wealth tenham, de fato, uma carteira que a gente consiga ter uma diversificação que seja eficiente para que a gente mantenha uma rentabilidade e tenha uma diversificação. E nós aqui escolhemos especificamente nessa estratégia as 20 ações que são consideradas as mais baratas com base no conceito de earning yield que eu te falei, ou seja, com base no desconto que aqueles ativos estão frente ao mercado. Ou seja, apesar de ser arriscado, porque aqui ninguém está dizendo que não é arriscado, afinal a gente está falando de renda variável, investir em ações baratas ou de qualquer outro tipo de estratégia, de fato tem um potencial bacana para a gente trabalhar no longo prazo. E existe sim um jeito de proteger a carteira desse risco não sistemático, que é o que eu acabei de te mencionar. E aí, para te mostrar o que isso significa na prática, eu vou te mostrar o seguinte. Nos últimos 10 anos, quando a gente olha para backtests, investir em ações baratas significou ter um retorno líquido real, ou seja, descontado da inflação, de mais de 10% ao ano. E aí, lembrando que a rentabilidade passada não é nenhum tipo de garantia de rentabilidade futura, mas é uma métrica para a gente entender o que a gente pode esperar e quais são os números que se tiveram no passado para a gente ter como referência. Isso significa que a estratégia das ações baratas, nesse mesmo período, não só bateu o CDI, como também bateu o Ibovespa já nos primeiros anos. E isso eu tô te mostrando não para te dizer que a estratégia das ações mais baratas é a melhor estratégia do mundo, que é isso que tu tem que fazer na tua carteira. Não, de forma alguma, até porque o meu papel aqui nem é esse. O que eu tô querendo te mostrar é que, primeiro, dá pra gente ter uma estratégia. O exemplo das ações mais baratas é uma estratégia quantitativa que funciona a partir de um sistema que toma decisões por ti, basicamente. Enquanto tu tá lá seguindo a tua vida, trabalhando, tendo um momento com as famílias, viajando, tá te dedicando basicamente pro que realmente importa, para as outras áreas da tua vida. E aí, nesse ponto, a gente não precisa se limitar exclusivamente às ações mais baratas, porque esse tipo de clareza, ele serve para todas as outras classes de ativo também. Até porque as ações mais baratas, elas fazem parte de uma fatia de um portfólio que ele é completo também e composto por outras classes de ativo que também te protegem de risco. Então eu tô falando aqui de uma carteira que é diversificada e que dentro disso, cada um desses segmentos tem uma estratégia com uma clareza por trás. Só que aí se tu vai olhar para isso que eu tô falando e vai dizer, bom, eu não sinto que a minha carteira me protege de algum tipo de
risco, eu não tenho essa clareza na hora de investir em nenhum tipo de classe de ativo, ou então se nem sabe por onde começar, eu tenho uma boa notícia e uma notícia ruim. A boa é que para buscar te ajudar e ter clareza de como economizar o teu tempo, a gente abriu novas vagas para uma sessão gratuita do mapeamento de oportunidades da tua carteira, que basicamente a ideia é a seguinte, que semana que vem tu destine 1 hora do teu dia para que a gente faça uma reunião para poder te trazer uma visão ampla do que a gente enxerga na tua carteira. Então tu vai conversar com um planejador certificado com uma das melhores consultorias premiadas no Brasil para tirar suas dúvidas sobre as ações que tu tem na carteira, sobre a metodologia e quais seriam os caminhos que seriam bacanas para ti. E a ideia é que tu saia já dessa reunião com um plano de melhorias para começar a colocar em prática. E se tu quiser, pode até virar nosso cliente. Só que isso aí com certeza vai ficar a teu critério, tá? E por outro lado, a notícia que não é tão boa assim é que essa análise, essa oportunidade, ela não é para todo mundo. Então a gente não consegue atender todo mundo que está assistindo esse vídeo, infelizmente, porque felizmente é muita gente. Então se tu tem a partir de 100 mil reais, 500 mil reais, 1 milhão ou mais para investir, aponta a tua câmera aqui pro QR Code que está aparecendo na tela ou clica no link da descrição para concorrer a uma dessas vagas. E aí preenche o formulário lá e aguarda o nosso contato, beleza? E enquanto tu te inscreve, eu já vou revelar qual que é a segunda ação que está muito barata em junho. E a ação que eu vou te falar agora, diferente da Recôncavo que caiu nos últimos 12 meses, esse ativo ele subiu quase 65% considerando os dividendos. Se a gente fosse desconsiderar os dividendos, essa alta seria um pouco menor do que 60%. Bom, e por quê? O que aconteceu com essa empresa que fez com que ela tivesse esse baita resultado aí nesses últimos 12 meses? Acontece que os investidores eles ficaram extremamente animados com uma notícia de que a empresa ela seria privatizada. Ou seja, na época, cerca de 10 meses atrás, no início da alta, foram 14 bi levantados com a venda das ações. E isso tudo deu um baita pontapé nas ações da empresa. Agora, o que aconteceu mais recentemente, nos últimos meses, foi que a companhia ela registrou um lucro líquido bilionário, 80% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Nisso, a receita líquida da empresa cresceu quase 30%, impulsionada principalmente pelo repasse de novas tarifas, eliminação de descontos para clientes, aumento do consumo e novas ligações. Outra informação importante que eu posso te dar também é que recentemente essa segunda empresa aqui da lista, ela anunciou um programa de recompra das ações, que representa cerca de 1% do total das ações que estão em circulação. E normalmente esses programas de recompra, eles são vistos com bons olhos para o mercado, porque normalmente eles passam a mensagem de que a própria companhia acredita que as ações estão sendo negociadas por um preço vantajoso e barato para compra. E o motivo disso, o motivo dessa recompra, tende a ser a viabilização de planos de incentivos. Na prática, parte da remuneração dos executivos depende do atingimento de metas de longo prazo, como expansão da rede de saneamento, desempenho financeiro e operacional. E se essas metas elas forem cumpridas, os executivos eles recebem também ações da empresa. Bom, entendendo um pouco do panorama geral, vamos entender outras duas coisas. O porquê que ela está barata e qual que é a empresa que a gente está falando. Primeiro, porque o EV/EBITDA caiu bastante recentemente. E, consequentemente, o Earning Yield, que é o quanto aquela empresa está descontado, está na casa dos 16%. O que faz da Sabesp, de código SBSP3, uma das ações mais baratas da bolsa em junho. E aí, com isso, a gente tem a segunda ação compreendida e já também os riscos compreendidos porque a gente falou anteriormente. Vamos entender quais são os filtros que eu te falei lá na Recôncavo que a gente utiliza aqui para analisar as ações. Todos os meses, o nosso time e a gestora analisa mais de 400 empresas que são listadas na bolsa, usando uma estratégia e uma sequência de 4 filtros quantitativos. E aí não é à toa que a gente costuma publicar esse vídeo das ações baratas nos primeiros dias de cada mês, porque é justamente quando essa mágica acontece. E aí, para simplificar um trabalho que ele é feito por uma equipe inteira, eu vou te mostrar isso aqui. Quais são os filtros que a gente vai usar em cima dessas 400 ações? O primeiro deles é um filtro de liquidez, para garantir que as ações que a gente está analisando, elas tenham uma boa margem de compra e venda para que a gente consiga fazer movimentos com tranquilidade. E aqui a gente está falando de no mínimo 3 milhões de reais por dia. Ou seja, no mínimo tem 3 milhões de reais sendo negociados todos os dias daquela mesma empresa. Depois, nós ajustamos os resultados operacionais dessa empresa, que é basicamente como se fosse uma limpeza dos resultados para evitar distorções que são causadas por eventos não recorrentes. Ou seja, uma empresa, ela vendeu parte da companhia ou ela vendeu um imóvel que não é algo recorrente e teve lucro a partir daquilo. Então, dentro desses resultados operacionais, a gente tira algo que pode estar mascarando aquele número. E aí, por fim, nós priorizamos as 20 ações com o maior Earning Yield, ou seja, aquelas que têm o menor EV/EBITDA, que é um dos indicadores mais eficazes para a gente identificar ações baratas. E com isso, a gente chega de fato no ranking das 20 ações mais baratas da bolsa, que no longo prazo tem uma tendência de vencer o mercado com uma certa margem. Inclusive, se tu quer sair na frente e conhecer quais são as 10 empresas dentro das 20 que são as mais baratas em junho, eu vou deixar aqui na descrição, no segundo link, um e-book 100% gratuito para que tu consiga conhecer essas empresas e também saber qual é a metodologia que a gente usa para escolher elas. Bom, Luca, tu tá me dizendo então que todos os meses vocês vão lá e compram 20 ações diferentes? E não
não é isso que eu tô te dizendo. O que a gente faz, e aqui seguindo a política de rebalanceamento trimestral, é comparar a lista da antiga 20 ações mais baratas com a nova lista. E aí, dentro disso, a gente olha pro que se manteve, pro que eventualmente se tornou mais barato, e aí sim a gente pensa em fazer uma substituição disso para ter um enquadramento de carteira. Ou seja, a gente está trabalhando aqui com uma metodologia que ela não tem viés, não tem risco da gente tomar decisões aqui com base em emoção. E aí, dito isso, vamos falar agora da terceira e última ação desse vídeo. Essa empresa que eu vou falar para vocês agora, ela cresceu mais de 43% no último ano, considerando os dividendos pagos e reinvestidos no período. E aí, dois detalhes aqui para a gente levar em consideração. O primeiro é que, sem os dividendos no período, o crescimento teria sido de mais ou menos 32%. E o segundo é que esse crescimento aí de quase 44% aconteceu principalmente depois de março desse ano. E por que isso aconteceu? Bom, nos resultados dos primeiros 3 meses desse ano, a empresa ela viu o lucro crescer praticamente 180% no comparativo anual, assim como a receita bruta, que subiu 36%, e o EBITDA cresceu mais de 50%. E isso aconteceu por dois motivos que se conectam. O primeiro é porque as vendas cresceram, e elas cresceram mais ou menos 15%, e o segundo é porque essa empresa está conectada com um setor de alta renda. E aí presta atenção nisso aqui. O mercado imobiliário de luxo, ele aqueceu o mercado. E essa notícia aqui veio em março, depois de um janeiro que trouxe resultados 19% maiores do que um comparativo anual. E aí quando a gente olha para esses resultados do mercado da alta renda imobiliário, a gente vê que ele está indo na contramão do mercado, porque o mercado em média, ele está sofrendo com uma Selic mais alta, porque isso faz com que os juros dos financiamentos fiquem maiores, só que no final das contas o mercado de alta renda ele acaba não usando esse financiamento para fazer a coisa girar. E aí, o resultado disso é que desde o começo do ano, essa ação ela basicamente vem despontando. E aí, mesmo com um crescimento absurdo, ela continua barata. E aí eu tô dizendo continua porque pelo menos desde 2021 a empresa tá cultivando aqui um EV/EBIT baixo. E aí, apesar dessa leve distorção para cima em 2023 que tu tá vendo agora, de 2024 para cá, ela tem mantido o indicador abaixo dos 5. E é por isso que JHSF, aquela ação famosa por pagar dividendos mensais, é neste mês uma das empresas mais baratas da Bolsa Brasileira. E essas foram as 3 ações que, de acordo com a nossa estratégia, estão muito baratas em junho. Agora me conta aqui, tu tem alguma delas em carteira ou ainda tá considerando comprar? E reforçando também o convite, né, que restam algumas vagas para o nosso mapeamento de oportunidades. Então, se tu quer um acompanhamento mais próximo e personalizado, é só clicar no link, preencher o formulário e aguardar o nosso contato para agendar a tua sessão. E para seguir aprendendo conosco aqui do Clube do Valor no YouTube, eu deixei aqui ao lado um vídeo que nós ensinamos a montar uma carteira do zero com R$100 mil. Então, um grande abraço e até a próxima!